Olá, eu sou o professor Alzir, professor de matemática do curso de licenciatura das Faculdades Integradas Campo Grandense, no Rio de Janeiro, ministrando aí várias disciplinas para os futuros professores de matemática, além de também ministrar disciplina de conteúdos e métodos do ensino da matemática no curso de pedagogia das Faculdades Integradas Campo Grandense. A nossa proposta aqui é apresentar duas questões e que objetivo tem essa apresentação, que ela seja colocada no YouTube e eu vou também colocar na plataforma Profs, que é uma plataforma onde existem vários professores credenciados para dar aula e que se algum aluno tiver interesse, onde eu possa dar algum curso online ou aulas sobre o concurso que vai haver agora no município do Rio de Janeiro para o primeiro segmento, eu estou lá nessa plataforma. Se alguém tiver interesse, é só chamar ou mandar mensagem pela plataforma, por WhatsApp, por e-mail, como queira. Então é uma plataforma onde ela vem aí ajudando os alunos do Brasil. Muito bem, então nessas duas questões eu vou colocar aqui a primeira. Veja bem, a pirâmide a seguir, há uma pirâmide, ela é formada por vários tijolos. Então observe que esses quadriculados aqui estão representando tijolos. Em cada tijolo está escrita a soma dos números contidos nos dois tijolos onde esse tijolo está apoiado. Então é interessante você observar, por exemplo, que esse tijolo, que é o número 128, ele está apoiado em dois tijolos abaixo. Um tijolo tem o número 57 e o outro tem o A, certo? Vamos olhar aqui o tijolo 57. O tijolo 57 ele está apoiado no tijolo que tem o número 28 e 29. O A está apoiado no tijolo que tem o número 29 e a letra B. Então o que você tem que observar é olhar o tijolo e ver que os dois tijolos que estão abaixo do A servem de apoio, por exemplo, para o tijolo A. Veja, quem apoia o tijolo 28 são os tijolos C e D. Então veja aqui, o C, D apoia o tijolo 28. O tijolo 29 está sendo apoiado pelo tijolo D e E. Veja que o tijolo C, ele é como se você esquecesse os outros tijolos, esses dois, veja que aqui você tem o 29 apoiado no DE, o B apoiado no E e no 27. Então entender todo esse caminhar aqui da questão. E assim ele diz assim o valor da soma A, B, C, D e E corresponde a um desses valores. Então o que ele está dizendo? A pirâmide a seguir é formada por vários tijolos. Em cada tijolo está escrita a soma dos números contidos nos dois tijolos onde esse tijolo está apoiado. Então o que você entende aqui? Que o tijolo 128 tem um número, e esse cara, a escrita 128 é a soma dos números contidos nos dois tijolos de apoio. Então 128 é 57 mais o A. Evidente que é preciso nós termos um número que somado a 57 dê 128. Na matemática, se eu pegar o 128 e tirar 57, eu tenho o valor de A. Então, quando você tem uma equação desse tipo, certo? Veja que 128 menos o 57 vai me dar o A. Então existe um conceito da matemática que é colocado desde
do ensino fundamental, né, quando você passa esse carinha para cá, ele muda de sinal. Então ele era mais 57, passou a menos 57. E o A ficou lá naquele segundo membro. Então quando você fizer 128 tirando 57, é uma subtração. 8 tirar 7, 1. Veja que aqui é 2, eu não posso tirar, então eu vou pegar, pego um 1 aqui, quer dizer, para poder formar uma quantidade que eu posso tirar 5, então 12, tirar 5, 7, quer dizer, esse 1, ele passou aqui para essa ordem, sendo 12, então você tirou 1, né, que seria aqui, no algoritmo, né, você faz dessa forma, 12 tira 5, 7, e você tem o A, né, sendo 75. É interessante aqui, né, você ficou com 75 igual a A. Na realidade, o A, né, você pode dizer que o A vale 71. Então não há nenhum problema se dizer 71 é igual a A ou A é igual a 71. Veja que nós já encontramos o A. E ao encontrar o A, né, eu vou já aqui usar a própria pirâmide e dizer assim, nesse A nós temos o 71. É interessante você observar que o problema está correto, porque quando você olhar o 57 é a soma de 28 mais 29. Se você somar 28 com 29, que é o apoio do 57, vai dar 57. Cabe agora eu olhar aqui e dizer assim, olha, o 71, né, que é esse carinha, é a soma do 29 mais B, que é o apoio do 71. Então, 71 é igual o 29 mais o B. Da mesma forma, né, 71, quando eu passo para cá, ele era mais 29, eu passo a menos 29, igual a B. Quer dizer, e aí eu vou fazer 71 menos 29. 1 não posso tirar 9, né, aqui vem 1 para cá, passa a ser 11, 11 tira 9 dá 2, e aqui que era 7, ficou 6, por conta, né, dessa transferência, 6 menos 2 dá 4. Né? Então, essa subtração deu 42, a gente tem 42 igual a B, e aí eu digo B igual a 42. Então veja que já encontramos o nosso B e a gente aqui vai colocar o B 42. Ora, observe agora, né, interessante aqui, ó, se eu olhar o 28 e quiser saber quem é C e D, é um complicador, porque eu tenho dois números que dá 28 e uma quantidade, vários números, né, diferentes aqui. Eu posso encontrar a soma 28. Né? Mas veja que aqui, ó, no 42, que tem o apoio do E e do 27, eu posso encontrar o E. Então eu vou olhando, né, nessas situações que eu tenho o tijolo e o apoio, com uma letra só para poder calcular essa letra. Então aqui, ó, eu vou colocar 42 igual E mais 27. E aí, da mesma forma, 42, passo para cá, menos 27, igual a E. Fazendo a continha, 42 menos 27, veja que dá 12, 12 eu não tiro 7, 12 tira 7, 5, aqui vale 3, né? 3 menos 2, 1. Então, o 15 é o E. Ora, o E é o 15, né? Se eu digo 15 igual a E ou E igual a 15, aqui o mesmo valor. Né? Bom, e aí eu tenho esse carinha aqui valendo quanto? Valendo 15. Quando agora eu olho o 29 está apoiado no D e no 15. Então, veja, o 29 é igual a D somado com 15. Então, há toda uma construção que segue essa proposta. E aí eu faço 29, passo para o outro lado, se aqui é mais,
passa a ser menos igual a D. E você faz a diferença de 29 menos 15, 9 tirar 5, 4, não houve nenhum problema, esse cara é maior que 5, 9 tirar 5, 4, e o 2 tirar 1, 1. Então você chegou que 14 é igual a D, e que D é igual a 14. Então fecha aqui o D, tá? Bom, e seguindo, né, veja que esse D deu 14, e vamos agora para o C. O 28 está apoiado no tijolo C, 14. Então, seguindo essa lógica, o 28 é C mais 14. Veja, o 28, olhando aqui, olha, o 28 é o C somado com 14. Esses dois tijolos servem de apoio do 28. E aí, 28, passo para cá, menos 14, igual a C. Fazendo a diferença de 28, tirando de 14, 8 tirar 4 dá 4, 2 tirar 1 dá 1, e aqui eu tenho que 14 igual a C, ou C igual a 14. Então encontramos o A, o B, o C, o D e o E, que são os valores dessas letrinhas. Veja que o nosso C agora passou a ser 14. Então a gente fechou aqui, onde na nossa questão, né, se eu somar 57 com 71 dá 128, se eu somar 29 com 42 dá 71, se eu somar 14 com 14 dá 28, e segue a proposta da questão, né, nessa brincadeira aqui com essa pirâmide de números. Mas ele diz assim o valor da soma corresponde a. Então nós vamos pegar os valores do A, 71, do B, que é 42, do C, que é 14, do D, que novamente é 14, e do E, que é 15, e fazer a adição. Veja, 1 e 2, 3, 3 e 4, 7, 7 e 4, 11, 11 com 5, 16, eu vale 1, 7, 1, 8, 4, 12, 12 com 1, 13, 1, 14 e 1, 15. Veja que a nossa soma desses valores A, B, C, D e E deu 156. E nós vamos aqui buscar essa resposta, encontramos a resposta da letra B. Então, resolvemos essa questão, uma questão que está lá na prova do primeiro segmento do ensino fundamental, que caiu aí no ano de 2017, no concurso 2017, no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Tá ok? Então tá aí essa resolução. Nós vamos apagar aqui esse espaço, que é o espaço de resoluções, para resolver o outro problema aqui proposto para vocês. Bom, então vamos lá, né? Agora, pensando nessa nova questão matemática. Essa questão aqui é uma questão que envolve operações aritméticas, né? Adição de operações aritméticas. Existe aqui um raciocínio lógico, mas além do raciocínio lógico é saber, né, se os alunos são capazes de fazer bem essa adição, de entender, né, quando você tem uma adição e está faltando uma parcela, né, como é que você encontra essa parcela, né, que vai dar um resultado aí de uma soma, como a gente mostrou aqui. Então, são conceitos que são propostos aí nos conteúdos, né, das 4 operações aritméticas, os programas envolvendo essas operações, particularmente aqui foi adição e subtração, né, as operações que estavam envolvidas aqui. Nessa questão já está numa questão de área. Então existe na proposta do município questões envolvendo, né, área plana, né, área de superfícies planas. Então veja, uma escola pretende remodelar um pátio retangular que fica a céu aberto. Então, pátio na escola. A divisão será feita em 3 setores, chamou de CT1, setor 1, setor 2 e o setor 3, conforme a figura. Né? Esse pátio tem um comprimento de 40 metros, né? Aqui, esse comprimento aqui de 24 metros. Então, evidente que isso aqui é 40, se ele é retangular, esse cara aqui também é 40, só colocando aqui, esse carinha aqui também é 24. Né?
Isso não está no exercício, mas eu estou informando, é um retângulo. Então, esse lado do retângulo é igual a esse, e esse lado é igual a esse, em valores de comprimento. O CT1, que ocupará 1/4 da área total do pátio, receberá um jardim. O setor 2 será um espaço de circulação. E no setor 3, que ocupará 1/3 da área total do pátio, serão instalados brinquedos. Dessa forma, a área ocupada pelo setor 2, então na realidade, ele quer saber, né, qual é a área aqui desse setor, né, que é o setor 2. Muito bem. E quando ele fala do setor 1, observe, quando ele falou do setor 1, ele diz, ocupará 1/4 da área total do pátio. Então, a área total do pátio. E como eu encontro, né, essa área total do pátio? A área eu posso chamar de S ou de A. Como é que eu encontro a S de superfície? A de área, a mesma coisa. Como é que eu encontro a área de um retângulo? Exatamente pegando essas duas medidas, né, que pode ser uma base, pode ser chamar a altura do retângulo, e multiplicar, então, 40 metros vezes 24 metros. Observe que metro vezes metro dá metro ao quadrado, né? E você vai pegar o 24 e multiplicar por 40. Então, 0, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 2, 8, 1, 9. Eu tenho 960 metros quadrados. Cuidado, área em metro quadrado, porque você está pegando duas dimensões, metro vezes metro. Então, a minha área total é 960 metros. E o nosso problema diz aqui que 1/4 da área do retângulo. Então, é 1/4, quando eu boto vezes, é vezes o valor da área, que é 960 metros quadrados. Então, eu vou passar daqui, gente, né, para cá, onde eu tenho 960 vezes 1, que é 960 metros quadrados, dividido por 4. E fazendo a divisão de 960 por 4, 9 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8 para 9, 1, baixo 6, 16 por 4 dá 4, baixo 0, 0 dividido por 4 dá 0, e eu fico aqui com 240. É interessante você, né, fazer a volta para ver. Se eu pegar 240 vezes 4, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 2, 8, 9, eu tenho exatamente o dividendo, que é 960. Então, é sempre bom na divisão, para que você não erre, você fazer a prova disso. Quer dizer, da divisão você prova pela multiplicação. Já que o resto é zero, basta multiplicar esse cara por esse, tem que dar 960. Então, o nosso resultado aqui é 240, né? 240 metros quadrados. Então, o que a gente colocou foi 1/3 da área total. Aí ele diz que o setor 2 será um espaço de circulação livre. Não fala, né, qual é a fração dele em relação à área do retângulo, né, do pátio, né, do pátio retangular. Agora, no setor 3, ele usa novamente que o setor 3, ele coloca aqui, ó, do setor 1 e do setor 3, e no setor 3 ele disse que é 1/3 da área do pátio, total do pátio. A gente já viu que a área total do pátio é 960, então 1/3 de 960 metros quadrados é pegar o 960 metros quadrados e dividir por 3. Né? Então, se você pegar o 960 dividido por 3, 9 dividido por 3 dá 3, baixo 6 dividido por 3 dá 2, dá 0, baixo 0, 0 dividido por 3 dá 0. Vezes, se eu pegar 320, né, e multiplicar por 3, eu vou ter 3 vezes 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, exatamente 960. Então, isso daqui vai me dar 320 metros quadrados. Então, o que você observou? O setor 1 tem quanto? 240 metros quadrados, certo? Está aqui. O setor 2, né, ele não falou nada, o setor 2, mas o setor 3 tem
320 metros quadrados. O que ele quer, qual é a área ocupada pelo setor 2. Se eu pegar o setor 1, que a gente viu que é 240 metros quadrados, somar com o setor 3, que é 320, e somar com essa área que eu não conheço, vai me dar a área total do retângulo, que nós já vimos que é exatamente 960 metros quadrados. É o produto de 40 vezes 24, que vai dar 960. Vamos olhar aqui. Então, nós temos o setor 1, 240 metros quadrados. O setor, vamos botar S2, chamado setor 2, não sabemos. O setor 3, 320 metros quadrados, dando um total, né, que é, a gente já calculou, 40 metros vezes 24, que é 960 metros quadrados. Então, como é que eu encontro o setor 2? Né? Então, isso aqui é uma equaçãozinha, onde o setor 2 vai ser o 960, né, subtraído desses dois valores. Vocês podem resolver de várias maneiras. Eu poderia até somar esses dois aqui. Ó. Quanto é 240 com 320? Né? Eu posso somar primeiro. Então, veja, 0, 4 com 2, 6, 3 com 2, 5. Então, somando 240 com 320, eu tenho 560. Aqui eu fiz a soma dos dois. Então, 560 mais o S2 é 960. Porque eu não estou colocando mais o metro quadrado. Cai exatamente naquela questão anterior, quando eu quero saber o S2, é exatamente o 960 menos o 560, né, em metro quadrado. Fazendo a diferença de 960 menos 560, eu tenho 0, 0 tira 0, 6 tira 6 dá 0, e 9 tira 5 dá 4. Então, esse resultado aqui dá 400. Evidente que a unidade de medida é metros quadrados, é na unidade que eu estou. Veja que na busca da resposta a gente vai buscar exatamente o 400, porque ele coloca aqui que a unidade, né, é exatamente, né, vamos ver se ele diz, a unidade é metro quadrado, dessa forma a área setor 2 em metros quadrados. Veja, ele não botou metros quadrados, mas ele já confirma, ele já diz que o resultado é em metros quadrados. E aqui está o 400, que corresponde exatamente ao que nós encontramos. Então, gente, está aí, né, dois exercícios interessantes que caíram na prova do município de 2017 e fica para vocês aí, né, como uma dica, certo? E esperando, né, que se houver necessidade, né, de aulas direcionantes para o concurso, né, para professores do primeiro segmento, agora, que vai ocorrer agora esse ano, aqui no município do Rio de Janeiro, estarei pronto. Um grande abraço a todos e até a próxima.